Então, vamos lá, pessoal. Começando de novo, mais uma aula de PAN 2. Hoje a gente fala sobre fragmentos, tá bom? O que é fragmento? É uma forma de utilização, né? Melhor utilização dos recursos da interface gráfica. Reutilização, tudo bem? Então, o que é? Uma parte, um pedaço da tela que você pode reaproveitar em mais de uma activity. Então, você reaproveita tanto a parte visual quanto o código. Então, projetos grandes, você tem um monte de tela, você pode reutilizar em vários, tá? Bom, então ele tem o seu próprio layout, seu próprio ciclo de vida, tá? Mas não existe sozinho. Você precisa colocar ele dentro de uma activity para funcionar. Ele vai lá encaixado, tá? Imagina como fossem as peças, você vai encaixar ele, tá bom? Bom, então vamos lá. Um exemplo aqui, ó, tá com alguns erros de acentuação aqui, porque eu joguei a imagem, pedi para a IA gerar uma explicação e ele distorceu, tá? Mas, enfim. Então, imagina que você tem uma tela com a parte inicial, você clica aqui, ó, em home, história e localização, tá bom? Distorceu. Essa parte aqui, ó, em branco, em azul e depois em verde, ela é a parte que vai sendo atualizada. A gente está na mesma tela, na mesma activity, só vai trocando o conteúdo, tá? Qual que é a vantagem? O local só, reaproveitamento, tá? Imagina um caderno, às vezes no caderno você só vai trocando as folhas. Beleza? Então, o que a gente vai fazer nesse projeto? Vai criar um projeto com uma tela, uma activity vazia, inicial, empty views, tá? Vai chamar ele de fragmentos. No meu caso aqui, vou chamar bom, vou dar o nome da turma de vocês, mas ok. Tá? Kotlin. E lembra de mudar o nome do package name. Tá bom? E a parte inicial que a gente vai desenhar, vai ter um frame layout, que é essa parte que a gente vai trocar, e um bottom navigation view, que é onde a gente vai desenhar aqui aquele menuzinho com os botões. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vem aqui no Android Studio, novo projeto, de vocês fazer o activity, não. Empty views, next, vou chamar de fragmentos. Oxe, de novo errei. Fragmentos, no caso, terceiro, MTech. Tá bem? Kotlin, já está mudado aqui, eu posso até tirar isso aqui, manter do jeito que está. Android 8, e vou dar um finish. Então, agora deve ser buildado, ó. Está sendo buildado, a gente vai construir, tá? A gente já sabe, toda vez que aparecer isso aqui, ó, lembra, sempre remove esse view compact aqui, tá? Sempre remove e tira esse enable edge to edge aqui, se a gente não usa. Aqui são coisas para a tela dobrável, a gente não vai usar aqui, tá? Então, aguardar ele terminar de construir. Assim que ele terminar de construir, ele muda a perspectiva de Android, de Project para Android. Bom, detalhe, ó, a gente vai expandir isso aqui, a gente vai preste bastante atenção aqui, ó. Não precisa, vocês usem essa parte aqui para observar as propriedades, caso der ruim alguma coisa, tá? Mas não precisa fazer escrevendo, vai desenhando do jeitinho que eu estou fazendo. Tá bom? Eu já veio aqui, já vou apagar. Vocês enxergam bem aqui as letras? Ou preciso aumentar? Não? Tá, ok. Então tá bom. Então vem aqui, ó, já sabem, estou aqui em Res, Layout, Activity Main, que é essa aqui mesmo. Vamos desenhar. Bom, eu venho em paleta, né? E vou procurar a primeira coisa, ó, layout, tá? Vou pegar esse frame layout, que vai ser a forma onde eu vou encaixar os fragmentos. Então, arrasto para cá, solto. Não está aparecendo. Até está aparecendo, mas está ruim de visualizar. Botão direito, ó, centro, horizontalmente, tá vendo que apareceu aqui? Vou dar uns desfiz. Eu posso fazer assim também, ó. Mais para cá, mais para lá, zero aqui, tanto faz, tá? Tudo bem? Já vou deixar o nome aqui, ó, o ID, ó, como minúsculo, frame, underscore, né, o underline, se quiser chamar aí, layout, tá? A velocidade do vídeo tá a mesma? Minha fala? Tá bom. Beleza. Vamos manter do jeito que tá aqui, ó. Vou mudar aqui, ó, a largura, já mexo na largura aqui, ó. Deixo zerado, que ele fica expandido aqui.
E a altura, eu vou deixar... Depois eu vou voltar e alterar, tá? Só para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar aqui em 200 dp, só para vocês notarem. Tá bom? Bom, agora eu vou colocar a parte de baixo. Eu venho aqui, ó, em Containers. Qual container que eu vou pegar? Esse Bottom Navigation View, tá? Que é uma view, né, um objeto de navegação na parte de baixo, bottom, tá? A parte inferior. Vou arrastar aqui, vou soltar. Beleza. Mais para cá, mais para lá, para baixo também. Zera todos os três, tá? E aí vamos mexer aqui nas propriedades, ó. Layout Width, 0 também. E Layout Height, que é a altura. Vou colocar como Wrap Content, que é o quê? Envolver o conteúdo. Então, ele diminui e fica desse tamanho aqui. Ó, esse cara tá aqui, ó. Posso arrastar aqui também, ó. Colar aqui nele, conectar. Para ele não ficar assim, eu venho e tiro, que eu havia mantido aqui na altura, como 0. Aí vai se expandir de acordo com as bordas que eu tinha colocado. Tudo bem? Então, isso é isso aqui, ó. Só faltou, acho que o nome, né? Ó, barra navegação inferior. Velocidade tá boa? Tá bom. Então, vamos lá renomear aqui, ó. Esse aqui embaixo. Barra navegação inferior. Um golinho d'água aqui. Olha minhas costas. Vamos lá. Prosseguindo, então. Pessoal, agora a gente vai adicionar as imagens que precisam estar aqui. Essas imagens eu coloquei aqui, ó. Opa, aqui não. É também, mas tá aqui, ó. Vocês podem utilizar, ó. Place, School e Home no formato SVG, certo? Vocês podem adicionar direto. Como é que eu faço? Deixa eu evoluir aqui, né? Ó. Nós vamos adicionar uns Vector Assets. O que são Vector Assets? São imagens que eles se expandem de acordo com o tamanho com as dimensões, a densidade da tela. Se você colocar um PNG, por exemplo, que tem um tamanho pequeno, conforme você colocar ele numa tela muito grande, imagina que qualquer um de vocês fez para uma tela do celular, tá? E aí ela é responsive layout, vai aumentar, você vai rodar esse seu layout numa TV inteligente. Aquela imagem, ela vai serrilhar, vai pixelar, vai ficar ruim por causa da densidade da tela, certo? Então, o que você faz? Você pode usar um Vector Asset. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Depois cai no 4. Aqui era... cai no 4 aqui, tá bom? Como é que eu vou fazer? Tem duas opções, ó. Então, vem aqui no seu projeto. Vou fechar tudo aqui, ó. Para ficar fácil, ó. Vem aqui em Drawable, de Res, Drawable, botão direito, novo. O quê? Vector Asset, né? Beleza. Pessoal, você tem duas opções. Ou você puxa do clipart, que é uma lista que já existe, tá? Ou você pode baixar, ou você pega do arquivo local. Dependendo da instalação, as imagens que a gente está procurando podem estar localmente já, ou melhor, pode estar no seu clipart ou não, tá? Então, vou vir aqui, ó, clipart, nesse botão aqui, cliquei. Vou procurar por home. Tem home aqui? Não. Tem Family Home, Add Home, não tem, tá? Provavelmente na instalação de vocês deve ter. Se você não achar, você pode vir aqui em Local File e adicionar. O que vocês podem fazer? Baixar as imagens, igual mostrei para vocês, e apontar o local. Uma outra opção é você baixar, cadê? Você baixar do link que eu coloquei para vocês. Esse link aqui, ó, fontes Google. Vou até abrir aqui, ó, para vocês verem. Está disponível aqui, ó, para vocês pesquisarem. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Então, vamos lá. Tem algum filtro? Ó, outliners? Não, no caso aqui, ó, tudo preenchido, ó, filtro.
né? Field. Vamos lá, e vou pesquisar. Que home. Viria aqui, ó, clicaria nele e baixaria, certo? Faria o download. Pontos SVG. Aí você pode fazer isso para qualquer coisa, para termostato, qualquer ferramenta aqui, ó, build, qualquer coisa que você precisasse. Eu já tenho elas aqui, então não vou fazer, tá? Então vou voltar aqui para o meu amigo aqui aqui. Então, ó, vou mudar em vez de clipart, ó, troco para local file, vou clicar aqui e vou baixar. Meu tá em downloads. Meu tá no Linux, você vai estar no Windows, então vai ficar um pouquinho mais bonitinho para vocês, ó. Então vem aqui em downloads, sai procurando, ó. Primeira coisa que eu vou pegar, home. Dou um OK, ó, esse cara aqui, ó. Dou um next, finish, tá? Onde está isso? Errei aqui, ó. Aqui. Tá vendo essa imagem? Ela é uma imagem, na verdade, ela é um formato, é um XML, ó. Tá vendo? As dimensões dela estão aqui, ó. Desenho da linha aqui, ó, tá aqui, ó. Por isso que ela se redimensiona de acordo com a sua tela, tá? Beleza, vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, new, vector asset, local file, cliquei aqui, busquei aqui, ó, place, que é o local, é um ponto no mapa. E o próximo, new, vector asset. Selecionou. School, que é o chapéuzinho aqui da formatura, comum em filmes americanos. Vamos lá. School, place e home. Tudo bem até aí? Então tá. Então nós fizemos. O que está aqui no PDF são os passos para você fazer isso, ó, uns 3, tá? Então ficaria mais ou menos, cadê? Mais ou menos assim, ó, com as imagens que eu baixei. Aqui está uma imagem, o nome está diferente, mas não tem problema. Próximo passo agora é criar o layout do menu que nós vamos injetar lá na barra de navegação inferior, com os 3 botões. Então vem aqui, ó, His, New, Android Research Directory e o menu. Então vamos lá. Onde que eu vou então? Aqui, ó, His. Botão direito, New, Android Research Directory. O que é isso? Pasta de recursos Android. Você pode... O que são os recursos Android? Esses caras aqui, ó. Um desenhável, um layout, um ícone e outras coisas, tá? O recurso que a gente quer são menus. Por que tá assim? Porque é o jeito que o projeto Android é organizado. Ele coloca em pastas diferentes, tipos de recursos diferentes. Então, vamos lá. Botão direito, New, Android Research Directory, é só mudar, ó, em vez de values, menu. Pronto. Tá feito. Tá? Feito a pasta, qual que é o próximo passo? Criar o arquivo. Então, botão direito, New, Menu Resource File, arquivo de recursos de menu, ou seja, é o layout. Tá? Eu não lembro o nome, então vamos voltar aqui, ó, e vamos olhar. Como que vai chamar? Menu navegação inferior. Tá. Menu inferior de navegação, você vai. Menu navegação inferior. Pronto, dou um OK. Está criado. Agora, eu vou arrastar 3 itens aqui, ó. Tá vendo esse cara menu item? Posso fazer na mão, posso fazer via código, né? Ou aqui, ó. Arrastei 1, apareceu. Arrastei 2, apareceu. Arrastei 3, pronto, tá? Vou fazer por aqui, ó, pelo código, que eu acho que fica mais fácil. Vou mudar o título, ó. O primeiro vai ser home. O segundo vai ser história. História. E o terceiro vai ser localização. Tá bom? Seu texto vai aparecer. Vamos conferir aqui? Tá? Então tá certo. Bom, e depois, qual que vai ser o ID, ou seja, o nome desse cara? Começa a escrever, ó. ID, dou um Enter, dou um segundo Enter, e aí eu escrevo item, underline, home, tudo minúsculo. Beleza. Posso fazer aqui também, ó.
ID, enter, item, underline, história. Opa, vamos deixar assim. O outro, item, ID, né? ID, enter, item, underline, localização. Tá bom. Falta o que agora? Falta o ícone que vai aparecer nesse item do menu. Então, vou voltar aqui, ó, depois do ID aqui do primeiro, do home, dou um enter e coloco o quê? Ó, Android, começa a escrever icon, não precisa escrever Android, icon. Não, já preenche sozinho, ó. Aí coloca o quê? Já está até aparecendo para mim, ó. @drawable, o quê? Home. Se não estiver aparecendo para você, você começa a escrever @drawable, tá vendo? Que ele aparece, que ele surge para você. Então, beleza, vou fazer isso neste, ó. Já apareceu o amiguinho aqui. Fazer a mesma coisa com localização. Icon, ó, enter, school, enter, icon, errei, ó. Errei. Puxa. Onde? Não. Não. Acho que... tá. História. Deixa eu ver aqui que eu fiz de errado aqui. Peraí. História, Drawable. Aqui não, né? Fiz no lugar errado, né? Ó. É aqui. Agora sim. Entendi o que você falou. Obrigado. E o ícone, né? O place. Tá bom? Então, vamos ter esses caras aqui, ó. Se eu der um Ctrl Alt L, ele dá uma organizadinha, tá bom? É obrigatório? Não. Fica à vontade. Beleza. Feito isso, ó, aqui tá no menu. Eu vou vir aqui, ó, no layout, tá? E vou abrir esse cara aqui, ó. Abrir esse cara? Beleza. Então, eu vou injetar aqui, ó, neste cara, tá? Vou fazer aqui pelo código. Então, vem aqui, ó. Aonde? No bottom navigation, aqui, no barra navegação inferior. Vem em qualquer lugar aqui dentro, coloco menu, que é o nome da propriedade, ó, tá? E qual que vai ser? Já até aparece para mim, ó. Menu navegação inferior. Pronto. Injetei. Se eu vier para o código, já aparece. Certo? Tudo bem até aí? Então tá, vou dar um Ctrl S para salvar tudo, para propagar as alterações e vamos trabalhar. Continuar. Então fiz isso, ó, já desenhei, tá? Adicionei aqui, ó, tá marcado onde você tem que ir, em amarelo que você vai mudar ou adicionar, tá? E agora eu vou criar os fragmentos, tá? Fragmentos são os caras que eu vou encaixar, certo? Vai ter o fragmento home, fragmento história e localização. Então, são os 4 passos aqui, ó. 5, na verdade, né? Tá? E vou fazer isso para os 3 aqui, ó. Home, história e localização. Onde eu faço isso? Pode ser aqui mesmo, ó. Vou fechar aqui para ficar claro, ó. Vem aqui, ó. Posso ver aqui no Kotlin Java, aqui, ó. Tá? Botão direito, novo. Activity, que a gente está acostumado? Não. Fragmento. Fragmento em branco, tá? Ó. Fragment blank. Beleza? E aí vamos colocar o nome do fragmento. Home, finish. Notem que ele criou um fragmento, um arquivo XML e um arquivo .kotlin, tá? E no momento a gente só vai lidar com o fragmento, só com a parte XML. Então vamos fazer o outro. Botão direito, new, fragment, em branco, home, ó, história, já fizemos agora. Vou fazer o outro. New, fragment, em branco e localização. Sempre com a letra maiúscula inicial, tá? Letra inicial maiúscula. Vou fechar tudo aqui para ficar fácil. Então, tem os 3 aqui, ó. Esses 3 aqui e esses 3 aqui. Tá claro isso? Então, tá bom. Repetir o processo para os 3.
E agora, eu vou desenhar, ó, home, história e localização. Por que eu estou mudando a cor? Para visualmente vocês perceberem que o fragmento não é o mesmo, só por isso, tá? Qual que é a função destes fragmentos aí nesse aplicativo em questão? Prática nenhuma, é só para vocês entenderem o funcionamento. Depois, numa próxima aula, eu adiciono o conteúdo, a gente faz o recheio. Primeiro a gente aprende o processo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no fragmento, vou fazer o home primeiro, tá? É fácil, ó. Vou vir aqui por aqui, ó. Vou dar um zoom, vai ficar fácil de entender. Primeira coisa, mudar o texto. O texto vai ser home. Beleza, tá aparecendo aqui. E o tamanho? É text size. Vou colocar em 30 SP. E o estilo? Text style bold, que é negrito. Tá? Só que ele está aqui, ó, no cantinho. Eu quero trazer ele para o centro. Então, vou mexer na propriedade de gravidade, ó, gravity. Gravity. Uma layout gravity, gravity. Center. Pronto. Fácil, né? Posso até... Apago isso aqui. Posso aproveitar esse cara para os outros. Ó, vou vir aqui para história. Vou jogar para código. Vou colar. Vou trocar para história. História. Né? Mudou? Vamos olhar aqui os dois. Mudou. Vou mudar a propriedade o quê? Agora, cor de fundo. Estou gravando. Cor de... Tá? História. Eu vou mudar o background. O que é background? Cor de fundo, tá? Fundo. Vou colocar... Podia colocar qualquer cor aqui, ó. @color black, ou colocar hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá vendo que ele muda? Tá? Eu vou clicar aqui, vou pegar aqui do custom, pegar uma corzinha aqui, ó. Pronto. Tanto faz. Se vocês quiserem. Certo? Vou pegar esse aqui só para fazer diferente. Beleza. Fácil. Vamos copiar isso aqui. Copiar, vamos fazer o último, que resta, que é a localização. Vim aqui. Substituir. Troquei para localização. E mudar a propriedade de background. Background. Vamos colocar aqui, ó. Qualquer coisa aqui, eu deixar black. E vamos mudar. Vem aqui em custom. Verde. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Localização. Home. Vamos dar home também, tá? Background só para diferenciar aqui qualquer coisa. Custom. Tá bom? Tudo bem? Então, ficou home, história e localização. Tá claro? Então, tá bom. Pessoal, agora é só... Agora que dá um Ctrl S para salvar, só partir para a parte do código. Antes da gente codar, a gente vai modificar uma propriedade no arquivo build.gradle.kts, módulo F. Essa propriedade aqui a gente vai adicionar, chamado build features, características de construção. E vai habilitar o viewBinding igual a true. O que é isso? Vamos ser mais prático. Vem aqui, ó, no main activity, tá vendo? Que é a nossa classe. Lembra, toda vez que eu quisesse pegar um objeto, um botão, um text view, eu tinha que fazer o seguinte, ó, usar um find view by ID, tá? Colocar r.id, ponto alguma coisa, certo? Bom, funciona? Funciona. Qual o problema disso? Qual o problema disso? O problema disso é que se eu tivesse 10 telas, 10 activities, pode ser que eu tenha nomes repetidos ou nomes semelhantes. Pode acontecer, como já aconteceu em projetos que vocês estavam codando,
de você apontar aqui, buscar um componente visual, gráfico, que não exista nessa tela. Aí retorna nulo. Retornando nulo, dá erro. Tá na hora que você for usar. Para evitar isso, a gente vai fazer um carinha aqui. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, ó. Vou criar uma variável privada, tá? Late init var só vai ser inicializada na hora no onCreate, tá? Vou chamar ela de ligação tela, ligação com a tela, tanto faz. Qual que é o tipo dele? 2 pontos. Qual que é o nome? Ah, não coloquei ainda, né? Esquecia. Não vai funcionar assim, né? Olha, eu cometendo uma gafe. Vamos lá, vamos alterar primeiro. Ó, vir aqui app, ó, Gradle, scripts, tá vendo? Build Gradle, KTS, modo app, tá vendo? Do aplicativo. E vem aqui, ó, depois do Android, tá claro? E vem aqui, ó, Build Features. Pronto. E aí vou adicionar o quê? View binding igual a true. Pronto. Ele está pedindo para eu sincronizar, ó, sync now, que ele vai baixar algumas bibliotecas que ele precisa, para eu ter esse recurso habilitado no meu projeto. E aí ficou fácil. Agora sim, posso retomar o que eu estava fazendo. Ó, vou voltar aqui e vou colocar. Como é que chama meu arquivo? Dá um Ctrl S. Como é que chama meu arquivo de layout mesmo? Dessa tela. Não é Activity Main aqui, ó. Tá? Para cada tela que eu construir, cada layout aqui de Activity, ele vai criar uma classe dinâmica contendo as propriedades, os nomes dos objetos. Então, vai criar uma classe chamada Activity Main Binding. Se tivesse uma classe chamada Menu Activity, ia chamar Menu Activity Binding. E assim sucessivamente. Então, tá aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, como é que ficaria, então? 2 pontos. Main, o Activity Main Bind. Certo? Tudo bem? Beleza. E depois, o que eu vou fazer? Aqui no onCreate eu instancio ela. Ó. A ligação da tela vai ser receber o quê? O Activity Main Bind ponto inflate. Expandir. O que é o inflate? Sabe quando você... Quem foi lá na festa lá no lago, você não tem aqueles balãozinhos de ar hélio que você vai enchendo, ganha forma, vários formatos. Imagina que o layout, o contexto lá, a similaridade está inflando, montando os seus layouts. É que é a mesma ideia. Tá? O que eu vou usar? Esse cara, o layout inflator. Cadê eu? Não quer mesmo? Até esqueci o nome do cara aqui. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Layout inflator, tá certo. Layout inflator. Tá bom. Tá. E aqui? Continua valendo isso aqui? Não. Este cara aqui que tem a conexão com a tela, com o layout. Então, vem aqui, ó, substituo esse aqui e coloco assim agora, ó, no setView. Ponto root. O que é root? Raiz. Pronto. Essa parte inicial está montada. Então, tá bom. Pessoal, ó, o que esse código todo que está aqui vai fazer? Quando eu clicar nestes botões, quando eu clicar nesses botões que eu estou demonstrando aqui, ó, tá? E vai fazer o quê? E substituindo. Este código todo é para fazer isso aqui, tá? Essa troca. Tá bom? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu acesso? Ó, de novo, se eu fosse usar lá, como é que chama? Barra navegação inferior, é isso? Vamos olhar? Vamos confirmar? Cadê o main activity? Activity main. Qual que é o nome? Barra navegação inferior. Tá certo. Vamos voltar aqui, ó. Podia fazer o find view by ID, r.id barra navegação. Eu não vou fazer isso. Eu tenho esse objeto para linkar agora. Então, o que eu faço? Ligação tela, ponto, barra navegação inferior. Pronto. Tá? Tá, ok. E o que eu quero fazer? Tratar o clique em cada item da minha barra. Tem os botões, 3 botões. Então, eu pego o evento. Qual que é o evento? Set on click.
Não, eu não clique na barra, eu clique no item da barra. Então, é on, que item selected listener, tá? Tudo bem? Tá. Ó, ele tá reclamando aqui porque esse cara pede que se retorne um booleano, verdadeiro ou falso. Vou retornar true já, para ele parar de reclamar. Assim já vai funcionar o que eu vou codar. Internamente, ele vai passar aqui um parâmetro chamado it, tá? Que faz referência ao próprio menu. Eu não quero isso, eu quero dar um nome que fique mais idiomático, que você entenda o que está fazendo. Então, eu coloco o nome aqui do parâmetro, ó, chamar ele de menu, e faço assim, ó, tá? Eu sei que eu estou falando do próprio menu. Beleza. Então, vou fazer assim, ó. Vou tratar um clique, selecionar. Se eu clicar nisso, eu faço isso. Se você clicar naquilo, eu faço isso, tá? A gente pode usar if, else, tá? Tudo bem? Mas quando eu tenho um monte de opções, como o menu, eu posso usar algo mais elegante, que é o when, tá? Vocês podem ter visto algo semelhante se vocês trabalharam lá no C Sharp com o switch case, tá? Switch case é o when é o when do Kotlin. Então, ó, quando, né, que é o when, o quê? O item ID, o seu código do meu menu for selecionado, eu vou fazer alguma coisa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Quando for o quê? R.id. Quando for o home, vou fazer alguma coisa, ó. O que eu vou fazer? A ideia não é trocar o meu fragmento? Eu posso codar isso aqui, só que eu iria repetir o código várias vezes. Então, uma boa prática é você não se repetir. Então, o que eu faço? Vou criar uma função chamada trocar fragmento e vou passar o meu fragmento aqui como parâmetro, certo? Qual que é o nome dos fragmentos que eu tenho? Tá aqui, ó. História, home, localização. Beleza, o primeiro então, seria home. Tá? Vou criar um objeto novo. Então, eu faço assim. Por que está em vermelho? Porque isso aqui não existe ainda, tá? Eu posso vir aqui e criar, tá? Então, o que eu faço? Vou até copiar aqui, ó. Vem aqui, ó, depois do onCreate, ó. Tá vendo? No final, ó. Fun, trocar fragmento, vai receber o quê? Um fragmento como parâmetro. Ó, deu errado. Fragmento como parâmetro. Qual que é o tipo dele? Fragment. Tá vendo que tem dois tipos? Esse de baixo aqui, ó, do Android X, tá? Beleza. Ok. Pronto. Posso colocar ele como privado, tá? Se não puser, não vai funcionar também, mas não vai atrapalhar. Beleza, ó, vou dar um Ctrl D, perdão. Vou dar um Ctrl D para duplicar a linha, ó. Então, quando for home, quando for história e quando for localização, eu faço alguma coisa. E tem que trocar aqui agora, ó. Aqui, então, é o quê? História. E aqui é o quê? Localização. Pronto. E se não fosse nenhum desses? Eu podia fazer um else, ó. Ia fazer um else. Você não. Precisa? Não. Vou manter aqui só para vocês verem. Tá? Acabou. Certo? Será que eu esqueci alguma coisa? Esqueci, né? A parte de trocar o fragmento, né? Só coloquei a estrutura. Como é que é a estrutura que como eu faço? Bom, tá aqui, ó. Tá aqui, tá explicado, ó. Linha a linha, o que cada um faz. Primeira coisa, eu preciso criar um gerenciador de fragmentos. Essa troca, eu vou fazer ela através de uma transação, tá? Uma transição. Tudo bem? O que é uma transação? É uma série de atividades que eu executo em bloco. Se algo der errado, eu desfaço. Por exemplo, imagina o seguinte, ó. Giovanni vai fazer uma transferência via Pix para Amanda, tá bom? Essa transferência tem os passos. Primeiro passo, estou usando meu app, tá? Vou transferir £1, só fazer o teste. Essa transferência, primeiro passo, debitar da conta do Giovanni. Segundo passo, transferir o valor. Né? Terceiro passo, creditar na conta da Amanda, tá?
Digamos que no momento da transição, da transferência, deu ruim, quebrou alguma coisa. O que acontece? A Amanda não recebeu e o Giovanni perdeu 1 centavo. Tá? E eu não atingi meu objetivo. Então, se eu fizer isso de forma atômica, ou seja, cada ação é feita separada, individual, dá ruim. Se eu coloco isso numa transação, ele vai executando. Tarefa 1 executou, tarefa 2 executou, deu ruim, volta para trás, faz tudo, tá? Como o pessoal falava, como jogava búrica, tudo vórtice, fazia tudo, certo? Então tá. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Se der alguma coisa ruim com a sua tela, você não perde o seu conteúdo atual, tá bom? Isso serve para isso, serve para transações bancárias, serve para transação de banco de dados. Então, esse conceito se aplica em qualquer coisa. Então, tá bom. Então, vamos gerar, ó, criar um carinha, uma variável val, chamar só de gerenciador, tá? Qual que vai pegar? O Support Fragment Manager. É um carinha que já tem pronto aqui, na Activity, que dá esse recurso. Beleza. Vou chamar ele de transação. Transação. Tudo bem? Transação vai pegar o quê? O gerenciador ponto begin transaction. Começar a transação. Tá? Na transação, o que eu vou fazer? Transação ponto replace. O que é o replace? Substituir. O que eu vou substituir, pessoal? Onde eu vou substituir? Naquele carinha que a gente desenhou, que está vazio, que é o frame layout. Então, qual que é? R, id, ponto, frame layout. Quem que eu vou substituir? Por esse fragmento, que é o parâmetro que estou passando. Fragmento. Pronto. Feito isso, o que falta? Comitar, confirmar a transação. Ó, todas as tarefas, todos os passos que eu fiz, deram certo. Estou confirmando. Então, transação, ponto, commit. Acabou. Tá? Agora, se tudo deu certo, em condições normais, temperatura e pressão, como diria o professor de física, só rodar e ver o que acontece. Ó. Tá fazendo Gradle build running aqui, está rodando. Vamos só confirmar se eu não esqueci de nada. Acho que é isso mesmo. Ó. Ele vai alternar, quando eu clicar nos menus, opções, itens do menu diferente, e vai sair trocando. Já está dando launch aqui embaixo. Ok. Cliquei no home, cliquei na história, cliquei no localização. Beleza. Seria, ó, só que tem um detalhe, a gente pode até melhorar. Quando eu abro aqui, não vem vazio, seria legal que já aparecesse o home, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, no OnCreate, antes da seleção do menu, e coloco aqui, ó, trocar fragmento, e coloco aqui, ó, home. Pronto. Tá feito. Atualizo aqui, rodo de novo, e ele já finaliza, ó, já aparece inicialmente com home, história e fragmento. Tá pronto. Tá finalizado a nossa aplicação usando fragmentos. Dúvidas, pessoal? Não? Então, se não tiver mais dúvidas, agora é só começar. Deixa eu voltar